Continuando a história que nos leva à encarnação do Senhor, hoje temos a leitura do Natal de São João Batista. Porque o Natal de São João Batista anuncia o Natal do Salvador. Ele é o precursor. E, portanto, precede a Cristo em tudo. Na anunciação, no nascimento, no ministério e também na morte. Porque ele cumpre a profecia de Zacarias na primeira leitura. Ele vem preparar para o Senhor um povo bem disposto, com o espírito e o poder de Elias, que ardia como uma tocha de fogo, conforme diz o livro do Eclesiástico. Portanto, o seu nascimento é ocasião de graça e ocasião de grande contentamento, como havia anunciado o anjo a Zacarias. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. É interessante, os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso. O nome João significa misericordioso. E alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino. E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Por quê? Porque era um costume em Israel. Assim como nos nossos dias. É comum que as pessoas coloquem o nome próprio nos filhos, né? Fulano de tal, Júnior. Também naqueles dias. Mas aqui havia uma razão, digamos assim, mais importante. Porque ele foi o filho que nasceu na velhice. Aquele filho que é o único. É o filho de um milagre. Então a coisa mais evidente, mais óbvia, é que se um filho é aquele que continua, de alguma maneira, a semente do pai, aquele que leva a semente do pai adiante, dentro da perspectiva do Velho Testamento, desse Deus que fez aliança com Abraão e sua descendência de geração em geração, justamente no momento em que vão circuncidar esse menino, a coisa mais evidente é que ele devesse carregar a imagem do pai, o nome do pai. Porém, a mãe disse: não, ele vai chamar-se João. O texto de São Lucas não nos diz como ela chegou a essa conclusão. O anjo havia dito a Zacarias que o filho ia chamar-se João. Mas não nos diz que Zacarias tenha contado a Isabel que o filho se chamaria João. Nós realmente não sabemos. Alguns comentadores dizem que, assim como Isabel foi cheia do espírito de profecia quando escutou a saudação de Maria, aqui também, de maneira profética, ela teria percebido qual o nome do filho, segundo a vontade de Deus. Mas tanto faz. Tendo sabido por via profética, ou tendo sabido
através de Zacarias, ela disse o nome que o menino deveria ter: João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Como que dizendo: que loucura! Se ele vai continuar a posteridade, se ele é o filho único de vocês, vamos assinalar isso no nome, vamos marcar essa procedência no nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias estava mudo. E daqui se depreende também que ficara surdo, porque fizeram sinais, significa que ele não podia ouvir. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Esta cena tem um peso teológico muito impressionante. Por quê? Zacarias é sacerdote. E o sacerdócio levítico não é como no Novo Testamento, transmitido por vocação. O sacerdócio levítico é transmitido por geração. Portanto, Zacarias era sacerdote e João também. É um sacerdote do Velho Testamento diante de outro sacerdote. É um sacerdote do Velho Testamento que toma uma tabuinha e escreve. Isso nos lembra a imagem de Deus que escreve os mandamentos nas tábuas da aliança, nas tábuas de pedra. Ou seja, Deus está escrevendo naquelas tábuas, através do seu sacerdote Zacarias. João é o seu nome, não é Zacarias. Aqui houve uma ruptura. Aqui cessa o sacerdócio levítico. Agora vai começar um outro sacerdócio. Um sacerdócio que, segundo a palavra de Deus no Salmo 109, é segundo a ordem de Melquisedeque. Como diz o autor da carta aos Hebreus, é o sacerdócio de Cristo, que transcende o tempo, o espaço, que apresentou pelo Espírito Eterno a Deus Pai. Esse sacrifício da sua morte, em expiação dos nossos pecados, ressuscitando como cordeiro que foi morto, mas está em pé, para a nossa justificação. Então o sacerdócio da lei se encerrou ali. Agora começa uma nova temporada, um novo momento. Agora nós estamos na era da graça. E na era da graça, o precursor é o misericordioso, é João. É aquele que é objeto de misericórdia e aquele que usa de misericórdia. Se Zacarias significa aquele de quem o Senhor se lembrou, ou aquele que se lembra do Senhor, aquele que se lembra de Yahvé, aquele que Yahvé escuta também. João significa misericordioso. E isso tudo vai aparecer depois no Cântico de Zacarias. Quando ele disser, seria a leitura da missa do dia 24, que nós não celebramos, porque já à noite celebramos o Natal, quando Zacarias louva a Deus, assim que se lhe abre a boca, porque fez aparecer para nós uma força de salvação, como havia prometido. O nome Isabel significa promessa de Deus, para nos salvar da mão dos inimigos. Ele usou de misericórdia para com os nossos pais. Aqui aparece
o significado do nome de João. Ele se lembrou da sua promessa. Ele se lembrou da sua aliança. Ele se lembrou, aqui vem o nome dele, Zacarias, lembrando-se da sua aliança. Ou seja, o sacerdócio do Velho Testamento cessa. E com o nascimento de João inicia-se uma nova economia, para utilizar uma palavra teológica, um novo regime, uma nova dispensação. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou, ele começou a louvar a Deus. Ou seja, aquela língua presa do Velho Testamento que não conseguia professar a fé, que ainda cria em figuras, é solta. E agora a palavra pode ser proclamada com clareza. João é a voz que clama no deserto, como lembra Santo Agostinho comentando essa passagem. Ele é a voz. Por isso, Zacarias volta a falar. Todos os vizinhos ficaram com medo, com temor. A notícia espalhou-se por toda aquela região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Cria-se um clima de mistério. Cria-se um ambiente de perplexidade. O Velho Testamento, que diante do Novo fica assim, embasbacado, como que tateando, tentando encontrar o firme fundamento. Mas da parte de Deus, é aquela preparação que Ele realiza, deixando todo mundo um pouco em suspense, para que se manifeste verdadeiramente a sua vontade. É assim que brota o novo. É assim que brota a novidade do Novo Testamento. É assim que Deus realiza uma ruptura, uma quebra. É assim que Deus faz um salto, sem explicar muito, simplesmente fazendo acontecer. É assim que Ele realiza a sua vontade. E nós, por nossa parte, não devemos de modo algum temer os recomeços de Deus. Ou quando Ele diz que é chegada a hora de um novo início. Nós não podemos nos assustar com a novidade que Ele inaugura de um jeito que nos deixa perplexos, que nós não conseguimos discernir de uma maneira clara. Nós temos que estar sempre dispostos a ser surpreendidos por Deus, a ser de alguma maneira impactados por Ele. Nós temos que estar disponíveis a acolher a sua misericórdia, que de uma maneira nova nasce sobre o mundo. Esse sol nascente que vem nos visitar, de que fala Zacarias no seu cântico. Estamos chegando ao Natal, ao nascimento de Nosso Senhor, celebrado pela Igreja. E, portanto, é hora de um recomeço. De um recomeço sobrenatural. De deixarmos o Senhor nos sacudir. Que o seu fogo nos purifique para que nós possamos oferecer-lhe uma oblação justa, como diz o profeta Zacarias, uma adoração em santidade na sua presença. Que nós possamos, com os nossos corações dóceis e disponíveis, dizer ao Senhor: Senhor, faz o teu recomeço.
faz amanhecer essa nova aurora, faz despontar esse novo dia, faz reaparecer esse princípio novo que faz novas todas as coisas. E esse Deus que anuncia as suas obras, que antecipa de alguma maneira a notícia dos seus feitos, também encherá o nosso coração de esperança, para que nos pequenos nascimentos de cada dia nós possamos acolher o grande e novo nascimento do Messias, aquele que vem nos trazer a verdadeira e definitiva libertação.